A história conta-nos histórias. Numa visita à Sé do Porto, falámos com Rita Branco e Ninosca sobre o azulejo português. Então, meninas, bom dia. Olá. Muito obrigada, primeiramente, pela presença de vocês, pela disponibilidade. Obrigada a nós. E eu queria começar perguntando para vocês de onde veio essa paixão pelo patrimônio português, principalmente pelo azulejo. Começas tu? Bom, quando eu cheguei aqui no Porto, em 2005, a cidade não era tão colorida como agora, né? Era bastante prédios abandonados, uma coisa assim meio um pouco mais triste, vamos dizer assim. Não tinha tantos turistas. E aí o colorido dos azulejos dava uma alegria, sempre dava uma alegria, mesmo num edifício abandonado, sempre tinha um azulejo bonito. Aí eu fui começando a fotografar os azulejos, e começando a observar a diferença de cada um, as cores de cada um. E acho que é um pouco também do brasileiro, né? Do Brasil onde eu vim, as pessoas gostam muito de azulejo, sempre gostaram, né? Nós não temos tanto em alguns estados, mas sempre chamou atenção o azulejo português. Nem que seja numa louça, num detalhe, o azulejo português sempre chamou atenção. E quando eu cheguei aqui no Porto, que eu vi eles saltando pela parede, né? Então eu vamos dizer assim, potencializou mais o meu encanto pelos azulejos. Como basicamente muito parecido. Foi a caminhar pelas ruas da cidade do Porto, a causa de trabalho, que comecei a gostar de ver também diferentes padrões, diferentes cores, e começar a pesquisar o que hay por detrás, porque também a súa cultura, a história que está por detrás, como se facía, como se faz agora, e encaminhando, pois ficamos apaixonados por estes cuadrados que normalmente transmitem unha historia muito importante do patrimônio português, inclusive sobre a cidade do Porto. Sim. E muito bom, inclusive, que você comentou sobre a história, porque é exatamente disso que eu queria também perguntar para vocês. Vocês podiam contar um pouco mais da história do azulejo português? Bom, vamos fazer um breve resumo, que é mais fácil. Podemos começar com os primeiros que chegaram cá de Espanha, desde Sevilla, diretamente para Sintra, a través da influência árabe. Depois vai se dispersando por Portugal, Lisboa, Aveiro, Porto, sempre com diferentes clientes, igrejas, palácios, até chegar a nós que somos os últimos, que são os presos. Passa por diferentes técnicas de produção e de decoração, sempre com a intenção de ser mais depressa e eu gosto do cliente, ok? Portanto, sempre uma tecnologia desde o século XV até os nossos dias e é pelo fato de que cada vez tinha que ser mais depressa ser produzido para ser vendido. Mas as técnicas em si, já faz séculos que existem. Hoje em dia quase não inventamos técnicas. O único que fazemos é alterar o desenho, como trabalhamos o desenho. Temos influências espanholas, italianas, holandesas e o português, pronto, pegou um pouco de cada e criou o seu próprio, que está fantástico. Principalmente o rei Dom Manuel III, né, que foi em Granada, se apaixonou pelo palácio árabe que tinha lá e resolveu construir o Palácio de Sintra assim, também recheado de azulejos. Então, falando assim sobre o azulejo em Portugal, principalmente no Porto, vocês que estão sempre com turistas, vocês sentem que eles são valorizados aqui na cidade? Super. É mais o turista, inclusive, que valoriza do que o local. E mais depois de fazer o tour, lembra-te que diz, agora sei. Agora eu olho para o azulejo de outra maneira. O português, o portuense de maneira geral, ele acho que foi deixando o azulejo, como era muito comum para eles estarem vendo isso, achavam que era mais uma coisa. Mas quando o turismo começa a aumentar aqui no Porto, todo turista tira foto dos azulejos, posta, né, nas redes sociais, não sei o quê, o próprio português começa a olhar e falar, afinal, né, os nossos azulejos têm o seu valor. Muito interessante. E para finalizar, eu gostaria que vocês, assim, obviamente individualmente, que é uma pergunta assim,
definissem o azulejo português em uma só palavra. Ai, uma só palavra, isso é que eu pensando bem. E algo que tenha significado também para nós, ao mesmo tempo, não é? Calculo para mim seria a paixão que foi octavo que me vivi. Vivo disto, espero viver disto hasta morrer, portanto, sim, definirei-me como paixão dos azulejos. Paixão, Sim. para mim, é história.